Falaremos agora um pouquinho sobre procedimentos de enfermagem em unidades hospitalares, né? O que a gente vai estar abordando, atuando e trabalhando nessa área. Nós vamos avaliar um pouquinho a técnica de limpeza concorrente, que na verdade é o quê? É aquela limpeza que a gente realiza diariamente na unidade, né? Se a gente está numa clínica, ali onde os pacientes se encontram, então nós vamos fazer diariamente nos monitores, nas mobílias, tudo próximo ao paciente, né? A limpeza de chão, janela e banheiro é realizada pelo serviço da limpeza, né, da higiene. E as outras partes fica por responsabilidade nossa, da equipe da enfermagem. Tá? Os materiais e equipamentos que a gente vai estar utilizando, né? Tudo que a gente for de uso do paciente necessita ser limpo, né? Nós, equipes da enfermagem, que vamos estar realizando isso, ou com álcool 70%, ou com algum produto especializado, né? E que seja de padronização da nossa unidade de serviço. E as técnicas de limpeza terminal, né? Toda vez que o paciente recebe uma alta médica, é transferido para outra unidade, ou até mesmo para óbito, a gente necessita realizar uma terminal, né? E aí vai assim, do chão, parede, janela do banheiro, a parte inteira onde aquele paciente se encontrava, tá? Mesa de refeição, tudo necessita ser realizado, necessita dessa limpeza bem profunda. E aí, falando sobre cuidados de paciente, nós necessitamos realizar banhos, né? E a gente tem alguns tipos de banho. Vamos falar um pouquinho de banho de aspersão, que é quando a gente faz o quê? A gente leva o paciente até o banheiro. E aí, pode ser um banho de aspersão de cadeira, um banho de aspersão onde o próprio paciente consegue deambular sozinho, né? Ou até mesmo com o auxílio de um colaborador, onde a gente vai alocar esse paciente na cadeira higiênica. Temos o banho no leito, né, que é aquele procedimento que vai ser realizado para qualquer paciente que tenha alguma dificuldade para poder se locomover, né, que ele não consiga ir até o banheiro realizar um banho de aspersão, né. O objetivo desse banho, né, é avaliar a importância dessa técnica, né, e como que nós profissionais da saúde realizamos isso de uma forma adequada, pois temos fases e momentos adequados para estar se cumprindo. Temos também a higiene do couro cabeludo, né, que é muito importante. Não necessitamos fazer essa higiene todos os dias, a gente pode fazer de 3 em 3 dias, né, de 2 em 2 dias, vai da instituição e da rotina da minha instituição. E a higiene oral é muito importante, principalmente para pacientes entubados, né, porque eles podem ter uma pneumonia aspirativa por questão do ventilador, uma pneumonia comunitária, né. Eles podem ter uma PAV, né, que é uma infecção, que é onde eles acabam tendo alterações. E isso se dá por decúbito inadequado e até mesmo por falta de uma higienização oral. Né? A gente tem que entender que não é porque o paciente está entubado que ele não necessita realizar uma higiene oral. Ele precisa sim para evitar os riscos de infecção que esse paciente pode ter no decorrer do seu processo de internação. Temos também a higiene íntima, né, onde nós necessitamos de uma técnica correta, principalmente as mulheres. Eu tenho que sempre estar limpando do mais limpo para o mais sujo e nunca ao contrário, do mais sujo para o mais limpo, para evitar o quê? Risco de infecção também, tá? Vamos falar um pouquinho das camas. Nós temos as camas abertas, as de operado, e as camas fechadas, né? Aquelas abertas é aquela que o paciente já está ali no setor, simplesmente eu posso encaminhar ele para o banho, eu posso deixar a cama aberta, ele pode ir para fazer um raio-x, eu posso deixar a cama aberta, eu sei que se encontra um paciente ali. Tem uma cama de operado, que é aquele leito que eu sei que eu estou esperando um paciente, né? Às vezes eu tenho uma unidade e essa unidade minha recebe pacientes operados, então a minha cama vai estar específica para paciente operado. E tem uma cama fechada, que é aquela cama que eu não tenho ninguém ali, que eu estou simplesmente esperando um paciente para admiti-lo, para ele poder fazer uso dessa cama. Nos próximos slides vocês vão estar avaliando cada tipo de cama. Então, nós temos aqui uma cama aberta, né? Que a gente sabe que o paciente se encontra, ele foi para o banho, realizou alguma coisa. A cama é de operado,
né? Que eu sei que o paciente tem algum tipo de procedimento. E eu tenho a cama fechada, né? Que está esperando o paciente alocar-se ao leito. Quais são as posições de leito, né? Há algumas posições padrões que vai facilitar os nossos procedimentos, né? Para trazer maior conforto para o nosso paciente. E quais são essas posições? Nós temos a posição Foley, é aquela onde o decúbito vai permitir que o paciente fique numa posição sentada, né? Eu tenho totalmente uma elevação da cabeceira. Eu tenho a semifole, onde tem aproximadamente de 30 a 45 graus, onde o paciente fica semi-sentado, né? Onde eu também vou fazer a elevação da cabeceira. Lembrando-se que a fole eu tenho por torno de 90 graus, tá? Tem a posição dorsal, onde o paciente está com as costas no colchão, né? E eu não tenho elevação da cabeceira, né? Então, eu estou olhando o decúbito zero. Tem a posição ventral ou de prona, vai depender muito, né? Ventral, estou com o abdômen no colchão, né? Ou de bruços e o paciente com o ventre encostado no colchão, tá? Pacientes com alguns problemas respiratórios, né, alguma síndrome respiratória muito importante, onde tem uma dificuldade dessa uma complacência pulmonar, os médicos sempre optam por deixar o paciente pronado. A gente percebe uma melhora nesse processo circulatório e até mesmo ventilatório. Temos a posição genitopeitoral, né, que é aquele paciente com o peito apoiado no colchão, os joelhos fletidos, na elevação das nádegas. Temos também a ginecológica, onde o paciente fica com as pernas abertas e os joelhos flexionados na posição genital, né? É mais comum mesmo para procedimentos ginecológicos, né, que a gente realiza como consultas de rotina, entre outros exames. Temos o posicionamento lateral, né, onde o paciente vai ficar com a parte do seu corpo lateralizada, né? E aí tanto pode ser para a direita como pode ser para a esquerda. Lembrando-se, se ele tem algum problema pulmonar do lado direito, eu não vou deixá-lo, o paciente, de decúbito lateral direito. Sim, eu vou fazer do lado esquerdo para eu não comprometer a parte respiratória desse paciente que já está comprometida. Tem a posição de Trendelenburg, né, onde tem os membros elevados, né? Então o paciente fica com os membros inferiores mais elevados que a cabeça, né? É importante, em alguns casos, o paciente com cirurgia de varizes faz esse tipo de procedimento. Deixa, na verdade, desculpa, esse procedimento e fica com esse decúbito na posição para poder ajudar a circulação desse membro. Temos também a posição de Sims, que é aquela lateral que o paciente fica em decúbito lateral esquerdo, né, com o membro inferior esquerdo em extensão e o membro inferior direito discretamente flexionado, né. Eles é mais, em alguns casos de procedimentos da região anal, né, que pacientes que passam com o proctologista, entre outros, então utiliza-se esse método para poder fazer a avaliação do paciente. E aí, falando um pouquinho de leito, falando um pouquinho de posicionamento, nós vamos falar um pouquinho como preciso saber como transportar o meu paciente na cadeira de rodas, né? O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma cadeira de roda e uma cadeira de banho, porque provavelmente ele vai precisar de alguém para estar auxiliando ele no banho, né? E também tem o lençol de transferência. Como será isso? Nessas imagens vocês conseguem visualizar um pouquinho o profissional, né, da enfermagem tentando segurar a paciente para poder fazer o transporte dela, tirá-la da cadeira, passar para a cama, né? E no momento do transporte eu posso ter o quê? De 2 ou mais profissionais fazendo essa ajuda. E eu também tenho um lençol onde a gente pode, cada colaborador segura uma parte do lençol e a gente faz o transporte do paciente até uma maca ou até uma cadeira através do lençol de transporte, certo? E aí, utilização de travessa para transportar o paciente, que a gente chama de impermeável, de lençol, né, para fazer a proteção. Ele serve tanto para a gente posicionar o paciente da melhor forma, como no próprio leito, ou como para auxiliar o transporte dele para uma cadeira de roda ou um outro mecanismo.
Como eu vou avaliar o meu paciente, né? Eu preciso que toda vez que eu vou admitir o meu paciente, eu preciso dar uma assistência para ele. E na minha admissão, eu preciso fazer toda a avaliação completa, né? Eu vou avaliar todas as partes. Eu vou começar lá do início, né, com entrevista, exame físico, vou aferir os sinais vitais, vou fazer um levantamento de dados de todas as informações, religião, quais são as comorbidades, faz uso de alguma medicação, já se internou alguma vez, é alérgico a algum alimento, medicamento. Eu preciso fazer uma constante investigação para poder deixar anexado no prontuário desse paciente. E aí, no meu exame físico, eu preciso o quê? Avaliar esse paciente no sentido do cefalocaudal, né? Então, eu vou ver avaliação neurológica, questão de cabeça, avaliação cervical, avaliação torácica. Preciso ver como está essa acuidade, como está a expansibilidade, se o nível de consciência está ok, isso é muito importante, né? Vou avaliar o abdômen, vou ver se tem presença de ruídos hidroaéreos, os membros inferiores e os superiores, se eles têm alguma deformidade, alguma cicatriz. Vou avaliar para a região genitourinária, a avaliação geral, né, questão de pele, hábitos alimentares. Eu faço tudo isso no começo da minha entrevista, né? Aferir os sinais vitais e fazer medidas antropométricas. Na parte de recém-nascidos, às vezes é fácil ou também às vezes é complicado, né? Se eles são prematuros extremos, os médicos às vezes acabam debatendo um pouco e não deixando a gente manipular essa criança, né? Mas lembrando-se que quando a gente fala de recém-nascido, as medidas antropométricas, né, as 24 horas de vida é essencial e crucial para todos nós, né? Então, se a gente conseguir se avaliar rápido, a gente não se prejudicaria tanto, né? Então, assim, um adulto também precisa verificar medidas antropométricas. E como a gente faz essa avaliação, né? Eu vou pedir para o paciente tirar, eu tenho o peso seco, né? O peso zero, aonde vai tirar todas as roupas, e aí eu vou fazer peso, vou medir a altura, a gente faz um check-up geral nisso tudo. Falando sobre isso, a gente vai entrar lá nos parâmetros vitais, que eu tenho o quê? Né? Que deixar documentado lá no prontuário do meu paciente tudo que diz respeito a ele, o que foi realizado com ele naquele dia, né? Então, eu preciso deixar. Hoje a gente tem a forma de tecnologia onde fica tudo mais fácil, mas lembrando-se que, mesmo assim, a gente precisa, antes de salvar nosso relatório no hospital, nós precisamos ler, né, para ver se a gente não pecou de deixar alguma informação importante passar. E aí a gente tem um pouquinho quais são as funções do prontuário, né? Ele tem uma função assim, da gente deixar anexado a respeito do laboratório, né? Se eu quero fazer um levantamento de dados, né? Como que está o índice epidemiológico da minha área, eu consigo, através de avaliação dos prontuários, saber como que foi o andamento. Caso uma família queira entrar com processo, ele é um documento que ele está tanto para salvar como para prejudicar, basta você preencher as coisas corretas que você não corre risco nenhum, né? A parte de administração, eles fazem um levantamento de dados, como que estão, auditoria, levantamento de prontuário, então eles também necessitam que esse prontuário seja organizado. Muitas vezes, casos de pesquisas de ensino, a gente tem algum tipo de patologia no hospital, um docente de uma faculdade vem para fazer alguns tipos de pergunta e se deparam com uma patologia, eles acabam estudando essa patologia, mas fazendo levantamento de alguns pacientes que portaram dessa doença. Então, serve como pesquisa de ensino. E até mesmo para dar assistência ao paciente que ele tanto necessita, né? A gente deixar tudo anexado o que foi, o que aconteceu, o que o médico pediu, o que foi solicitado. E aí a nossa anotação de enfermagem tem que estar impecável, né? E a gente tem que realizar ela, né? Todos os procedimentos imediatamente. Terminei de fazer, não tenho mais nada, não vou deixar para anotar no final do plantão. Todos os tempinhos que eu tiver, eu vou anotando para deixar tudo certinho. Quando eu for fazer uma anotação, eu preciso colocar a data, a hora, tenho que colocar a assinatura, né? O número do meu correio, tenho que deixar tudo registrado no prontuário, né? Vou deixar os meus controles de sinais vitais também anexado e lembrando que os sinais vitais, ele entra também como uma alteração fisiológica no nosso organismo, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma temperatura, né? Que ela é corpórea, né?
onde eu sei o quê? Que ela é regulada pelas atividades do meu cérebro, né, através da pele, tanto que a gente pode depender, avaliar isso diretamente ou indiretamente, né? E onde a gente pode realizar essa aferição? Podemos aferir uma pressão na região axilar, oral, retal, né? Lembrando-se que não se pede mais que nem antigamente exame temperatura retal, né? Mas tem alguns médicos e algumas unidades que fazem isso, dependendo de como o paciente chega na nossa instituição. Criança, sabemos que é uma confusão muito séria, porque eles choram por qualquer razão. Mas a gente tenta animar e distrair um pouquinho essas crianças para poder realizar o procedimento. E aí, quais são os valores adequados, né, de uma temperatura? Então, eu tenho lá uma hipotermia, quando eu estou abaixo, com uma temperatura muito abaixo, eu tenho até ela inferior a 36 graus. Para minha temperatura estar normal, eu sei que ela vai ser entre 36 e 37,4. Eu estou ali numa febrícula, né? Estou quase no processo de temperatura, então eu vou ter 37,5 e 37,7. Estado febril de 37,8 a 38. Estarei com febre com 38, 39, pirexia, que já é um aumento bem elevado, né, de temperatura, eu estou entre 39 e 40, e a hiperpirexia, aonde eu estou acima de 40 graus, a gente sabe que já é bem complicado e é um risco. E quais são os meus materiais para poder verificar a temperatura? O termômetro, um algodãozinho com álcool embebecido, tá? Tem a questão de pulso, que vai fazer o quê? Vai avaliar os meus batimentos cardíacos, né? E aí eu sei que para eu ter a sistólica, qual seria a sistólica, né? É o valor maior e a diastólica é o menor. E eu posso fazer a verificação, desculpa, eu tô falando agora de pulso. Eu posso fazer a verificação desses batimentos cardíacos através das artérias radial, que a gente vai localizar ali no pulso, na temporal, na cabeça, né? A carótida na região do pescoço e a femoral a gente fala que é ali na região da virilha, onde eu consigo com uma facilidade muito maior verificar esses pontos, né? Eu sei que meu pulso normal é de 60 a 100, eu já estou bradicárdico menor que 60 e taquicárdico acima de 100. E aonde eu vou verificar, eu sempre faço o quê? Eu deixo na posição ali 2 minutinhos, né? Em 1 minuto eu consigo verificar esse pulso perfeitamente. Respiração, né, são movimentos respiratórios que o paciente tem que vai indicar para a gente como que está a oxigenação desse paciente. Né? E durante a respiração, o paciente fará inspiração de oxigênio e expiração de gás carbônico, tá? É muito importante que na hora que você estiver fazendo a verificação, que a gente evite com que o paciente fique falando, contactando muito para não atrapalhar a nossa contagem, tá? E também não dar alteração no valor da frequência respiratória. E aí a gente tem um paciente que respira normal, que a gente fala que é eupneico, que está entre 16 a 22. Bradipneico está abaixo de 16, taquipneico acima de 22. Aí a apneia, quando eu não tenho movimento respiratório, eu tenho a ausência deles, né? E as dispneias são alterações do padrão respiratório. Sempre vou manter a posição igualzinho de 2 minutos em 1 para verificar o pulso e outro para a respiração. Então eu posso fazer as duas coisas juntas. Quando eu estiver vendo o pulso, eu já posso aproveitar e contar a respiração, tá? A gente consegue fazer 2 itens de uma única vez. E aí a pressão arterial, né, a famosa PA, que eu acabei falando um pouco lá atrás. Então a gente tem os valores que diz pra gente que tá normal, que é de 120 a 80 a 140 a 90. Já tá com a pressão baixa 90 por 60 e quando tá com a pressão alta acima de 140 por 90, né? Então eu sei assim, que a pressão arterial máxima a gente chama de sistólica e a mínima de diastólica, tá? Que material eu vou precisar? De um esfígado e um esteto, né, para fazer a verificação. E aí a gente vai falar de dor, que hoje é considerado o quinto sinal vital e nada mais, nada menos do que um, um ciclo muito importante, né? Nós precisamos avaliar os controles sinais vitais. Se o paciente tiver dor, a gente precisa fazer o controle de 30 em 30 minutos e quando cessar essa dor, a gente começa a avaliar de 1 em 1 hora para ver como que está o aspecto desse paciente, tá?
As medidas antropométricas, a gente sabe o quê? Que a gente vai avaliar a altura desse paciente, né? Esses valores devem ser verificados no ato da admissão do paciente, né? Ou sempre, ou quando for necessário, mas a gente não pode deixar de passar muito tempo, a gente pede informações grandiosas. Preciso de uma balança, preciso de uma régua, preciso de papel toalha, né? Balança para fazer a verificação do peso, a régua para mim simplesmente medir a estatura desse paciente e a gente vai o que? Na verdade, a gente vai avaliar tudo certinho, né? E todas as informações nós vamos deixar anotado no prontuário para que o médico tome as devidas a forma de trabalhar, de avaliar e de cuidar e a forma que ele vai diagnosticar qual será a conduta que ele vai estar realizando com esse paciente, tá? As pessoas hoje não dão tanta atenção a medidas antropométricas, mas elas são importantes em todos os sentidos, né? Porque todos esses dados são dados cruciais que é onde eu, com o peso adequado, eu consigo avaliar qual é a dosagem de medicamento e qual o tratamento que eu vou fazer com esse paciente. E aí nós temos a balança, né, com régua, que é aquela balança antiga, e temos aqui a régua para criança até 1 aninho, né? Depois a gente começa a fazer a verificação com a fita métrica mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra nos próximos, se Deus quiser.